Áudio do livro. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Semana 4, quinta-feira. Trecho para ler com oração. Está em Atos, capítulo 16, versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. A cidade de Tiatira. Vejamos agora a igreja em Tiatira. Sobre ela, uma nota da King James atualizada diz: Tiatira, atual Aquisar, foi fundada por Seleuco, com o objetivo de ser um posto militar avançado. Lídia, uma vendedora de púrpura encontrada por Paulo na cidade de Filipos, era natural de Tiatira. A cor púrpura era obtida de algumas espécies de molúsculos nativos do mar Mediterrâneo. Pela dificuldade de obtenção, seu preço era muito alto, pois eram molúsculos específicos daquela região. Daqueles molúsculos era extraído um líquido incolor, branco, que era usado para tingir tecidos. Inicialmente o líquido é branco, mas, quando seca no sol, fica púrpura. Aquela era uma cor nobre, por isso só os nobres usavam. Púrpura era a cor usada pelos magistrados romanos e tornou-se a cor imperial usada pelos governantes do Império Bizantino, em Constantinopla, e pelos bispos católicos de Roma. O dicionário grego Strong observa que a palavra Tiatira vem de tuateira, que significa odor de aflição. A nota ainda diz que aquela cidade havia se tornado uma colônia de gregos da Macedônia, situada entre Sardes e Pérgamo, sobre o rio Lico. Seus habitantes ganhavam a vida pelo comércio e pela arte em tintura em púrpura. Lídia, vendedora de púrpura, pegava os tecidos de sua terra natal e os levava para ser vendidos aos nobres de outras cidades. A palavra grega Tiatira quer dizer sacrifício aromático ou sacrifício incensante. A cidade de Tiatira ficava a 48 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Cada uma de suas associações comerciais era dedicada a um patrono ou patrona, ambos divinos, cujos eventos sociais centravam-se na adoração desses deuses. A pressão para que os cristãos participassem desse estilo idólatra de vida, tanto por razões econômicas como por razões sociais, era grande. A carta a Tiatira é a mais longa das 7 e a peça central de todas. Isso é estranho, considerando que Tiatira era a menor cidade e a menos significativa do grupo. Como o Senhor se apresenta para a igreja em Tiatira? Quem é o Senhor que fala com a igreja em Tiatira? Vejamos. Conforme está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Primeiramente vemos que ele é o Filho de Deus porque nessa igreja há uma figura feminina que predomina. Mais adiante falaremos sobre ela. Por essa razão, o Senhor se apresenta como o Filho de Deus. Querido ouvinte, todos temos que voltar nosso ser para o Filho de Deus. Toda a igreja tem que se voltar para ele, que tem os olhos como chama de fogo, o que significa que seus olhos perscrutam e infundem o fogo, purificando tudo quanto perscrutam. O Filho de Deus também possui os pés semelhantes ao bronze polido. O bronze na Bíblia quer dizer julgamento. Os pés de bronze polido dizem respeito ao fato de ter sido julgado e aprovado em seu modo de andar. Como Filho de Deus, Jesus foi julgado, provado e aprovado. Isso é muito significativo, pois também aponta para o desejo de Deus de que tenhamos um andar aprovado em nosso dia a dia. Nosso modo de andar, de viver a vida cristã, não pode pautar-se em doutrinas e argumentos, mas em ser aprovado por Deus. Os olhos, no livro de Apocalipse, são muito significativos, pois dizem respeito aos 7 Espíritos de Deus, que percorrem toda a terra.
Nós vivemos a era de Apocalipse, a era em que os 7 espíritos estão atuando intensamente em toda a terra. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Esse é o Filho de Deus, o Senhor, que aparece à igreja em Tiatira, aquele que tem os olhos como chama de fogo. No livro de Daniel, também temos uma menção ao mesmo homem descrito em Apocalipse, que está no capítulo 10, versículos de 5 a 6. Levantei os olhos e olhei. Eis o homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de uma agente. Em nossa experiência, todos os dias, precisamos conectar-nos com o Filho de Deus, com aquele que é fogo, que é a fonte de nossa energia. Quando fazemos isso pela manhã, por exemplo, ao sair para trabalhar, estudar ou até mesmo para pregar o Evangelho nas ruas, saímos como um metal derretido, vermelho reluzente, pegando fogo. Nessa condição, quando perguntamos às pessoas a nosso redor, posso orar por você? Transmitiremos o mesmo fogo a elas. Algumas, quando têm esse encontro, choram, pois sentem que estão contatando o próprio Deus. Quando saímos para pregar o Evangelho, nossos olhos são como tochas de fogo que queimam e perscrutam o interior das pessoas, trazendo luz para enxergarem sua condição.